Olá pessoal, a nossa aula hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, recordando a última aula, a gente teve tudo que antecedeu, né, para chegar na eclosão da Primeira Guerra Mundial, todos os acontecimentos do século XIX, e eu vou dividir essa aula de Primeira Guerra Mundial em duas. Então, nesta aula nós vamos falar sobre os antecedentes, as causas, entrar na guerra em si, e na próxima aula, então, a gente termina a guerra e todas as consequências. Só retomando os acontecimentos do século XIX, então o que a gente lembra foram os pontos chaves que aconteceram. O surgimento de novas nações, né, a unificação da Itália e principalmente da Alemanha, os Estados Unidos também surgindo no cenário como uma grande potência industrializada e o Japão. E nisso a corrida, né, todas essas potências por causa da segunda revolução industrial, a disputa entre as nações industrializadas por novos mercados, novos consumidores e matéria-prima. Então, o neocolonialismo, como a gente bem viu, a nova forma de colonizar era a matéria-prima, que eles precisavam dos novos locais, e os mercados consumidores. Então, os europeus chegaram com aquela, entre aspas, a bondade de civilizar o selvagem na visão deles, como a gente viu pelas teorias raciais absurdas que surgiram no século XIX, e para isso moldar esse novo mercado para consumir os seus produtos. Então toda essa corrida que teve no século XIX, que acabou levando à Conferência de Berlim, que foi o redesenhamento da África, e todos os lugares possíveis a serem explorados já estavam explorados. E aí começou o atrito entre as nações, que é isso que a gente viu no final da aula, que as nações começaram então por protecionismo e também para poder conseguir novos mercados e também por disputas de áreas estratégicas. A gente agora, para entender bem quando o conflito aumenta mundialmente, aliás, sempre é importante um mapa, né? Porque mapa é tudo para você esclarecer e você olhar e conseguir enxergar tudo o que aconteceu. E o mapa não é só para geografia, história é extremamente importante para você entender vendo um mapa. Então, no mapa você começa a enxergar, né, a construção do Canal de Suez, por que ele foi tão importante, e outras disputas que começam a ter de territórios, que a gente tem que entender o que as indústrias, né, o que os países industrializados precisavam. Eles precisavam de área de saída para transporte, então navio, ferrovia, então todos os territórios que fossem amigos, que pudesse passar a tua mercadoria e tudo, e aí que começam as disputas. E com essas disputas e protecionismo, crescem o nacionalismo das nações. E nisso, com o medo de uma possível embate, a corrida armamentista. Então as potências começam a se armar até os dentes, e aí a gente vai ressaltar agora que com a indústria química surgindo por causa da descoberta do petróleo, armas poderosíssimas vão entrar em cena. Então as nações começam a se armar, né, por um possível conflito. Dentro desse nacionalismo, então eu vou destacar o revanchismo francês. Então, como a gente tinha visto na Guerra Franco-Prussiana, a França foi humilhada pelos alemães quando Otto von Bismarck declarou o nascimento do Segundo Reich no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos. Então a França saiu humilhada da Guerra Franco-Prussiana e ela levou aquele ódio, aquela raiva e foi levando com aquilo. E também a Alemanha começou a incomodar muita gente, como eu mesma falei, porque ela entrou na disputa, gente nova, então já tinha o clubinho antigo lá dos países colonizadores e entra mais um. Então tudo isso começa a deixar a Europa num clima bélico. Só que aí eu vim destacar que isso estava entre os grandes governantes, porque a população estava vivendo, como eu bem disse, desde o final da Guerra Franco-Prussiana, a Belle Époque, né? A bela época. Então esse momento de consumo extremo, e parecia que o continente europeu estava em paz. Então por isso que foi, né, muitos poetas, muitas pessoas ilustraram essa época como uma época mágica, uma época cheia de
de euforia, de otimismo, mas no fundo estavam acontecendo atritos e já disputas já militares, divisão dos países em coalizões. Então estavam alianças que começaram a se formar, muito também por algum sentimento de raiva, algum sentimento de ódio, alguma afinidade. Então tudo isso acabou fazendo com que algumas nações acabassem se unindo de proteção. Então essas uniões que começaram a surgir foram uniões protecionistas. Se acontecer alguma coisa de te atacarem, eu tô aqui para te ajudar. Os países acabam formando as duas grandes alianças, que vão ser as alianças que vão para a Primeira Guerra Mundial. Então, em 1882, é formada a Tríplice Aliança, conhecida como a Aliança dos Impérios, porque começa primeiro com o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, por uma afinidade que eles tinham entre eles. A Itália entra nessa primeira formação antes da guerra, e mais para frente o Império Otomano, enfraquecido, ele acaba ficando do lado da Alemanha e da Áustria. E mais para frente, em 1907, vendo toda essa movimentação da Tríplice Aliança, aí é formada a Tríplice Entente por França, Inglaterra e Rússia, né? França e Inglaterra se unindo, sendo que elas foram muito tempo inimigas, mas elas acabam se unindo agora porque surgiu essa nova, pode-se dizer, né, que a Alemanha veio realmente como um novo elemento que tinha que ser combatido. E a Itália, detalhe, a Itália se une, né, agora antes, mas quando a guerra explode, rapidinho ela sai e fala que não tá mais junto e vai pro lado da Tríplice Entente. E para entender melhor até todas essas coalizões, todas essas formações de alianças, alguns conflitos locais que a gente fala que não foram mundiais aconteceram na Belle Époque, que a gente fala que foi a época que estava em paz e euforia, mas alguns conflitos entre algumas nações aconteceram, que eu vou destacar para vocês agora, que são importantes para a gente entender a ascensão, a decadência de alguns impérios prestes a entrar na Primeira Guerra Mundial e alguns conflitos que foram fundamentais para estourar de vez a guerra, né? Então vamos voltar à aula passada, quando eu disse das nações que surgiram. O Japão não foi uma nação que surgiu, o Japão já existe há muitos séculos. Quando a gente fala que o Japão surgiu, a gente fala que ele se tornou uma potência industrializada, então ele largou o seu lado feudal, talvez ninguém nem se importasse com a existência dele, e ele se tornou uma potência industrializada. E aí que eu quero ressaltar a importância da chegada do Japão também, porque olhando no mapa, então a gente vai para a Ásia. Então vocês lembram quando eu falei da partilha da África e da Ásia, que todas as potências foram tanto em África, Índia e China? Só que o que aconteceu com o Japão? O Japão, por ele ter conseguido se fortalecer, se industrializar, ele falou, opa, aqui ninguém chega para colonizar a gente, então a gente vai mostrar para o mundo que a gente é um grande país, que a gente é uma potência forte, que a gente é uma potência poderosa e que nós não estamos aqui para ser colonizados, nós estamos aqui para colonizar. Então era esse o recado que o Japão queria passar. Cresce então o sentimento nacionalista nos japoneses, os japoneses se inflam e falam, nós estamos aqui, nós somos uma potência, e como toda potência industrializada do século XIX, eles precisavam do mesmo raciocínio de um imperialista, eles precisavam de matéria-prima e mercado consumidor. Só que o Japão é pequenininho, o Japão era uma ilha mínima, então era muito mais difícil para ele conseguir a sua expansão no seu próprio território, precisava de vários pontos estratégicos, então ele já de olho foi nos pontos estratégicos do Oriente, só que já tinha gente de olho lá. Em alguns lugares que ele foi logo, no foco, como a Coreia, ela era subjugada à China. Então começa a disputa entre a China e o Japão, e acaba estourando a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Essa guerra acontece bem no final do século XIX, então ela vai durar um ano, de 1894 a 1895, e essa guerra vai ser o cartão de visita do Japão, mostrando o quanto ele era militarmente moderno e forte, e vai mostrar a diferença em relação à China. A China não tinha se modernizado, aliás, China e Rússia
elas vão acabar mostrando uns desgastes antes da Primeira Guerra Mundial. E a China, ela sofreu com a Guerra do Ópio, né, a guerra com o Reino Unido, e ela perdeu muito do seu poderio militar e ela não se modernizou. E o Japão chegou muito forte e ele acaba vencendo a guerra, né? O estopim da guerra é porque assim, algumas pessoas na Coreia, porque uma disputa era lá, né? Os conservadores, eles eram contra a influência japonesa, eles queriam continuar sobre a influência chinesa, e os reformistas, eles apoiavam a influência do Japão, porque eles achavam que com a influência do Japão eles também iam se modernizar, eles também iam se tornar um país modernizado. Então, um coreano reformista a favor do Japão acaba sendo assassinado pelos opositores, e aí dá o início da guerra. O Japão acaba invadindo Seul, a China sucumbe porque ela não tem força para o poderio militar japonês. Então aí vai mostrar a decadência no sentido militar e também enfraquecimento da China. E aí a guerra acaba terminando com o Tratado de Shimonoseki, que acaba declarando a independência da Coreia. Só que quem não gosta nada do que está acontecendo é a Rússia. A Rússia vai ficar do lado da China nessa situação, porque a Rússia sabe que a intenção do Japão é avançar cada vez mais. E a Rússia, a gente sabe muito bem, aquela parte bem próxima da China, aquela divisa que eles fazem, a Rússia já estava faz tempo e também já dominava muita parte ali da China. Então ela acaba apoiando a China. E mais pra frente, esse apoio, né, que os russos dão aos chineses acaba contendo um pouco o Japão. E aí, mais pra frente, vai acabar estourando uma guerra entre a Rússia e o Japão. Aí, a guerra acaba em 1895, então vai passar o quê? Vai passar mais ou menos uns 10 anos, a gente já está no século XX, falando agora, e vai acabar estourando o conflito entre a Rússia e o Japão, na famosa Guerra Russo-Japonesa. A Rússia, na verdade, ela tem um problema interno que ela está passando com a decadência do czarismo. Então, pressão popular, pressão interna, e todo mundo é contra, acha um absurdo o czar entrar, o Nicolau II entrar nessa guerra contra o Japão. E o Japão está extremamente forte, ele está seguro de si, principalmente pela sua vitória em cima da China. E eles vão disputar 3 territórios fundamentais. Então, a Manchúria, então a gente vendo no mapa dá para ver bem por que é estratégia. O Port Arthur, que no caso aí é na China, né, na península, numa península ali na China, e a própria Coreia, que quando ficou independente ficou sob influência japonesa, e a Rússia quer retomar a influência, que na verdade a China perdeu. Então a disputa desta guerra entre esses dois países vai ser esses 3 pontos estratégicos ali na Ásia. Esses 3 territórios, a Manchúria, Port Arthur e a Coreia, elas são consideradas o acesso vital ao Oceano Pacífico. Então, assim, a Rússia é muito grande, né? Então, ela precisava de lugares para ela poder sair. O Japão precisava seguir também a sua expansão, então não tinha como não ter esse choque. Só que foi um choque muito gritante de diferença. O Japão modernizado, o Japão industrializado, o Japão forte e com internamente unido no nacionalismo. E do outro lado a gente vai ver uma Rússia decadente. Então o governo dos czares já estava decadente, a população estava passando fome na Rússia, então o descaso com a população, a riqueza dos czares. Então já começam aí, 1905, já começam a surgir todas aquelas ideias revolucionárias, comunistas, e todas as ideias contra, né, o que o povo russo quer. Isso a gente vai ver bem na nossa aula sobre a Revolução Russa, mas só para deixar mais ou menos fácil de entender esse clima de 1905,
povo quer que acabe esse absolutismo que tinha na Rússia. A Rússia ainda tinha ficado para trás em relação aos outros reinos. Todos os reinos já eram uma monarquia constitucional e a Rússia ainda ficou numa monarquia absolutista. Só o czar mandava e desmandava. Então, assim, precisava haver uma mudança, precisava haver uma reforma. Só que a pior coisa que o czar fez, o Nicolau II, foi entrar nessa guerra contra o Japão, porque ele acabou perdendo feio. E além de perder feio, ele perdeu a moral, né? O exército perdeu a moral. E assim, piorou a situação que já estava internamente na Rússia. Então foi um desastre essa entrada do Nicolau II na guerra contra o Japão. O que levou o Japão também a conseguir ter a sua força para atacar foi o apoio que ele teve da Inglaterra e diplomaticamente dos Estados Unidos. Vão vendo, porque todas essas alianças depois mais pra frente mudam, depois na Segunda Guerra Mundial já dá uma modificada, então quando um apoia aqui, depois já não apoia mais, entendeu? Então a Inglaterra apoiando o Japão e a França apoiando a Rússia, né? Só que a Rússia mesmo assim, com apoio francês, não adiantou muita coisa. Então o Japão se sentiu poderoso com esses aliados e ele acabou atacando a Rússia. E foram 18 meses de guerra. Aí todo mundo ficou chocado, porque assim, o mundo achava que a Rússia ia dar de lavada no Japão. E é aí que foi que mostrou que a Rússia já não tinha esse poder todo. E que o Japão então se firmava como uma grande potência. Então assim, o Japão chegou e falou assim, eu cheguei, eu estou aqui e se cuidem comigo. Então por isso que eu falo, são essas novas estratégias, e a guerra tudo é uma estratégia. Então sempre a gente tem que olhar para ver por que é tão importante aquela ilhazinha lá perdida no meio do nada. Sempre uma importância estratégica tem para essas grandes potências. Então nesse caso aqui o Japão acabou saindo vitorioso e a Rússia acabou entrando numa crise que só foi ser resolvida, entre aspas, e acabou dando margem para a sua revolução interna, que foi a Revolução Russa de 1917. Antes da rendição da própria Rússia, tiveram umas revoltas internas, né? O povo se manifestou contra o czar, que acabou sendo, o povo foi massacrado, que foi o Domingo Sangrento, que foi em janeiro de 1905. Foi um absurdo que aconteceu. Estava tendo uma festa no palácio, o povo foi chegando perto para protestar e acabaram matando todos os camponeses, porque estavam em protesto por causa da guerra, porque a guerra acaba tirando dinheiro e fundos da população para comer, acaba indo em armas e em tropas, então a crise foi ficando cada vez pior na Rússia. E também teve revolta dos próprios militares mesmo. Então teve uma revolta do encouraçado de Potemkin, que ficou famosa, que os subordinados, os marinheiros, mataram os seus superiores. Isso foi causando uma crise ainda maior e acabou que entrou na rendição mesmo, que foi a Batalha de Tsushima, que acabou encerrando a guerra e a vitória avassaladora do Japão em cima da Rússia. E o Japão, chegando e mostrando seu poderio militar, ele despertou nas nações o quê? O Japão é forte militarmente, o Japão é poderoso, e se a gente precisar de alguma coisa, o Japão tá ali por uma forte aliança. Então, isso é que a gente fala, né? Chegar com cartão de visita e mostrar ao que chegou. No caso de alianças militares, perceber que o outro país é poderoso e que você, além de você ter que tomar cuidado, vai ser uma boa pessoa, bom país para você se aliar. Então, isso são detalhes que a gente vai juntando para poder então chegar na Primeira Guerra Mundial, e assim, que tudo é um evento em sequência. Primeira Guerra Mundial, depois vem a Segunda Guerra Mundial. Então assim, nada do que é falado é em vão. Tudo você tem que prestar atenção e saber por que aconteceu aquilo ou outro evento, que vão nos ensinar a entender por que chegou em outro ponto final, né? Que no caso foi a Primeira Guerra Mundial. E agora eu vou falar sobre a questão dos Balcãs, né? Então a Península Balcânica, dá para ver bem no mapa, então tem a Sérvia, a Croácia, a Bósnia, Montenegro, a Grécia faz parte. Aquela região é uma região extremamente estratégica, né? Então assim, aí a gente volta na Idade Média também, né? Todas as invasões que tiveram, ali tem muitos povos eslavos foram naquela região, então tem uma certa familiaridade com os russos, né?
e muitos territórios ali dos Balcãs faziam parte do Império Austro-Húngaro, e a Áustria queria anexar mais alguns outros. Então a Áustria foi com um sede ao pote ali a Bósnia e Herzegovina. Então ela queria que estava sob domínio turco. Então assim, gente, é uma miscelânea mesmo, tá? É um que domina o outro, que domina o outro, que domina o outro. O Império Turco-Otomano foi extremamente forte, a gente lembra da queda de Constantinopla. Então ele também estava enfraquecendo. Então a Áustria já de olho ali em territórios estratégicos também, porque tudo que precisa que eu falo é saída para o mar. Então começa um conflito muito sério ali nos Balcãs, e vai ser este conflito nos Balcãs que é dali que vai sair o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Então, voltando àquela questão do nacionalismo, surge ali na região dos Balcãs um movimento do pan-eslavismo. Então, a Sérvia queria fazer a Grande Sérvia, né, protegida pela Rússia, uma grande família eslava. Então, por isso que chama o pan-eslavismo. Então, a Sérvia tinha um interesse forte ali na Bósnia e ela não gostou nada da anexação da Áustria, anexando a Bósnia. Então já começa a surgir um atrito ali entre esses países e começa assim a movimentação das peças no tabuleiro, das alianças em relação a esse conflito que estava tendo ali na Península Balcânica. Então vamos lá, a crise começa em 1908, quando a Áustria anexa a Bósnia. Aí a Sérvia e a Rússia já não gostam nada porque elas têm interesse nesta área para formar a Grande Sérvia, enfim. E aí começam as alianças declaradas. A Alemanha resolve apoiar o Império Austro-Húngaro, obviamente, e a Rússia, com a aliada da França, vai e fala para a Sérvia, ó, eu vou apoiar vocês, vou ajudar vocês, mas faz você aí as suas alianças com o resto da galera aí que era formada pela Liga Balcânica, que era Bulgária, Grécia e Montenegro. Então começa todas essas alianças, então começa a mexer o tabuleiro, aí começa toda a tensão, né? Porque fica todo mundo de olho, o que pode ser o próximo passo que vai acontecer, e começa a despertar por causa desse nacionalismo que é aí que vem. Então vamos dizer assim, começa a jogar gasolina, vai chegar uma hora que alguém vai riscar o fósforo e o negócio vai explodir. E é exatamente isso que vai acontecer. A Áustria começa a ficar muito preocupada com a influência sérvia, né? Porque a Sérvia, numa guerra direto com os turcos otomanos, ela consegue o domínio da Albânia. Só que aí a Áustria quer o quê? Ela quer que a Albânia seja independente, porque sempre um país independente seria mais fácil de qualquer forma influenciar. Agora, se o país está sob domínio do outro, que é o que a Sérvia queria o domínio total sobre a Albânia. Então já começa então ali outro lado de conflito. Então a Áustria não está gostando nada do que está acontecendo ali. E a Sérvia, por sua vez, quer esse sonho dela de unir na Grande Sérvia. Aí a Áustria, diplomaticamente, isso a gente fala com conversas aqui e ali com outras nações, ela força a independência da Albânia. E aí os sérvios ficam com ódio mortal da Áustria. E aí o negócio vai inflando cada vez mais esse ódio, né, contra a Áustria, né? Eles já não gostaram nada da anexação da Bósnia. Então aí, todo com esse movimento nacionalista que vai acabar acontecendo com todo esse jogo civil, começou em 1908. Então a gente vai avançando, então mais ou menos lá, passando em 1910, 1911, 12 e em 1914 que acontece a grande crise e o estopim da Primeira Guerra Mundial. Como nós bem vimos, as alianças já estavam formadas, então assim, os movimentos estratégicos ali da Áustria, a Alemanha estava apoiando tudo do lado. Então assim, o mundo na verdade, as nações estavam esperando o momento em que o negócio fosse realmente estourar. E foi quando estourou com o estopim da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu com o assassinato do Duque Franz Ferdinand na Bósnia. Então o que aconteceu? O Duque Franz Ferdinand, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi em Sarajevo, na capital da Bósnia. Ele foi fazer uma visita e ele acabou sendo assassinado por um servo, né, que morava lá, um estudante servo, nacionalista e anarquista. O assassinato aconteceu no dia 28 de junho de 1914, depois de um mês já ia
já vai começar a guerra, mas assim, foi... E tem até um filme que se chama Sarajevo, e vai mostrar todos os momentos antes desse acontecimento e depois, quando acontece o assassinato do Duque Franz Ferdinand, que demora um mês para a Áustria acaba declarando a guerra, mas vai mostrar exatamente tudo isso, desde quando é assassinado o Duque Franz Ferdinand até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O estudante chamava Gavrilo Principi, ele fazia parte de uma organização secreta chamada Mão Negra, que era uma organização extremamente nacionalista e assim, tinha um pessoal muito radical, né? Então de todo esse nacionalismo que tinha em vários países, no caso aí da Sérvia, desse sonho do pan-eslavismo, tinha organizações muito mais radicais, né? Então ele acabou matando matou o Franz Ferdinand, o herdeiro do trono da Áustria, gente, o negócio foi sério. Aí pronto, a Áustria passou um mês, ela acabou atacando a capital da Sérvia, né, Belgrado, e declarando guerra à Sérvia. Oficialmente a guerra começa então no dia 29 de julho, que é quando a Áustria ataca Belgrado. Aí começa toda a movimentação de um declarar guerra ao outro. Como a Rússia já era aliada da Sérvia, aí no dia 1º de agosto a Alemanha declara guerra à Rússia e à França, e aí por contra-golpe a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Então está armada a guerra e a guerra começa, né? Então, de tudo estava sendo um movimento que estava assim, aquela tensão para explodir, teve o estopim, um declarou guerra o outro, as alianças se firmaram, e aí, como eu disse para vocês, a Itália acabou saindo quando estourou a guerra, e ela acabou falando que não estava mais do lado da aliança, acabou se unindo à Entente, e aí começa a Primeira Guerra Mundial. E aí vai ser uma guerra, resumindo, a guerra das grandes armas, né? A guerra que a Revolução Industrial toda. O que acontece? Na Segunda Revolução Industrial, com a descoberta do petróleo, os armamentos que vão surgir na Primeira Guerra Mundial são extremamente poderosos. Então, gente, esquece aquelas guerras de homem a homem, corpo a corpo, com cavalos, aquela guerra que a gente dizia que existia um código de cavalheirismo, isso tudo acabou. A partir da Primeira Guerra Mundial, o que a gente vai ver são guerras mortíferas, guerras cruéis, guerras assim, não existe nada de honra envolvido nessas guerras que surgem no século XX, tudo movido por toda a industrialização, que acabou sendo um país que tinha uma indústria bélica forte, era um país, uma potência, entendeu? Então a indústria bélica acabou ditando as regras dessas potências e das guerras, né? Então nada mais do que testar essas armas e tudo numa guerra. Então a Primeira Guerra Mundial foi um prato cheio para testar todas essas novas armas que surgiram. Então começa a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, ou a Guerra das Guerras, exatamente porque na verdade agora vai ser um conflito mundial. Aí você não ouviu falar ainda dos Estados Unidos, né? Calma que você vai ouvir falar dele, mas por enquanto parece que a guerra começa ainda lá entre os países europeus. Só que como eu disse para vocês que mudou o cenário mundial, outras potências entraram, agora tudo que acontece vai afetar o mundo todo, porque o mundo está ligado industrialmente. Então começa a guerra. Essa guerra é dividida em 3 fases, né? A primeira fase que a gente fala que é a fase de movimento, ainda que teve ataques no começo. A segunda fase, que é a gente fala que é o momento da apatia, da morosidade e da crueldade, que foi a Guerra das Trincheiras. E depois vem a fase final da guerra, com a derrota, né, de quem perdeu a guerra, que eu falo pra vocês. E com os tratados e consequências, enfim. E aí, a primeira guerra, a primeira fase, vai mostrar bem o equilíbrio das potências. Então, a gente pode dividir bem assim, a medição de forças acabou sendo, alguns países tinham tropas com mais soldados, mas outros tinham um poderio de armas muito maior. Então, uns dominavam o ar, outros dominavam o mar. E no caso, a Tríplice Aliança, poderio de tanques muito forte por causa da indústria
bélica alemã. E aí no caso da Entente, a Inglaterra, a dona dos mares, ela acabou dominando os mares, né? E a guerra então vai trazer essas novidades bélicas, né, que a gente fala. Então, tanques de guerra que surgem, encouraçados, submarino, armas com poder, com calibre fortíssimo de vários disparos, né? Então, as primeiras metralhadoras. Então, assim, o negócio fica muito pesado. Então, se antigamente, né, a luta era homem a homem, mesmo com arma, ou até com espada, enfim, acaba tudo isso. A Primeira Guerra Mundial vai mostrar que quem tem mais tanque, armas assim de alto calibre que matam em massa, vai ser a morte em massa, né? Então vai ser aquela que pega e mata, joga bomba e mata um monte de gente. Então acaba entrando por um momento assim de uma guerra que fala, né, a guerra das guerras é uma guerra muito de poderio militar. E a partir de então, século XX, vai ser só isso, né? Essa primeira fase a gente pode dividir em dois frontes. Então, o fronte ocidental ficou bem ali entre Alemanha e França, porque a França tá do ladinho, né, da Alemanha, como a gente vê no mapa sempre. Então, logo de cara, a Alemanha vai lá e ataca a França. E tem o outro lado do fronte oriental, por estrategicamente também estar localizada a Alemanha, que foi o seu fronte direto com a Áustria, né, da Áustria e da Alemanha, com a Rússia. Então, o fronte oriental e o fronte ocidental. No fronte ocidental, a Alemanha acabou avançando muito em cima da França com uma certa velocidade de domínio, né, sobre a França, e a Alemanha acaba sendo contida na Batalha do Marne. Antes disso, a França teve que passar a sua capital para Bordeaux por causa de toda a invasão alemã. Então, a França acaba dando uma contida ali nos alemães e a frente oriental, ela tá ali, né, a batalha contra os russos, e os russos vão aos poucos, né, eles não têm um poderio, como a gente já viu, a Rússia enfraqueceu muito, a Rússia veio de uma guerra que ela foi se meter contra o Japão, já não tinha um poder militar, a Rússia está em crise interna, então a Alemanha ali estava conseguindo se dar muito bem no fronte oriental. Só que no fronte ocidental, a partir do momento que a França contém a Alemanha, o que acontece? Então tá lá avançando, contém, eles começam a fazer o quê? Cavar as trincheiras, né? Então dessa primeira fase de movimento que eu falei, que foi essa movimentação em que a Alemanha foi invadida a França, foi contida, a gente vai passar para a segunda fase, que vai durar 2 anos, né? Que vai ser a fase das trincheiras. Então é a fase mais, eu acho a fase mais triste da guerra. Então eles vão cavar trincheiras, né? E assim, pode-se dizer que os soldados vão ficar enterrados nessas trincheiras. Então tem um filme maravilhoso que foi lançado em 2019, que é o filme 1917. Não tem tanto filme assim sobre a Primeira Guerra Mundial, se você for comparar com a quantidade de filmes sobre a Segunda Guerra. E esse filme, ele foi gravado num plano sequência, que é como se a câmera não desligasse em nenhum momento. Então esse filme é muito bom, ele não vai ter nenhuma história em si, vai falar sobre a guerra em si, ele vai mostrar, é como se você estivesse dentro da guerra. Então você consegue ver bem nesse filme que foram as trincheiras, a crueldade e o absurdo que foram as trincheiras. Os soldados ficavam enterrados naqueles lugares, né? E assim, é como se eles fossem bichos, né? Então na lama, com a lama tinha umidade, aí tinha rato, doença. Então assim, além da espera, né? E o filme vai mostrar bem até o ataque, porque ficavam um estudando o outro atrás daquelas trincheiras com arame farpado para resolver atacar, mas enquanto esperava tinha a desnutrição, foi espalhada a doença, o tifo, né, que era a contaminação na comida, muitos ratos. Então muitos soldados morreram, não foram das armas, nem dos ataques em si, foi de doença, de subnutrição. Então foi uma crueldade as trincheiras. E é que acontece, os soldados, cadê a honra dos soldados enterrados naquele buraco? Não tinha honra nenhuma, né? Eles mesmos descrevem os sobreviventes que eles não pensavam em outra coisa, eles não pensavam não tinha cavalheirismo, não tinha nada. Eles estavam lá numa apatia, esperando o momento em que eles iam ser atacados e pensando se eles iam sobreviver dessas condições subhumanas a que eles foram submetidos nessas trincheiras.
Então assim, o filme 1917 vai ilustrar muito bem o que foi essa tragédia dessas trincheiras, uma coisa assim terrível. A Guerra das Trincheiras vai durar de 1915 a 1917, então é a fase mais longa. E a gente fala que também por causa da falta de movimento que tinha, né? Então um esperando o outro atacar e ficava enterrado lá naquelas trincheiras. Então o poderio agora vem a humilhação dos soldados e o poderio é o poderio das máquinas. Então a gente vai entrar numa guerra da era das máquinas, porque imagina se alguém ia se arriscar a sair do seu buraco, né? Ia ser metralhado, né? Jogar bomba e tal. Então ficou uma guerra muito parada, morosa, não tinha ação nenhuma, ao contrário do fronte oriental. No fronte oriental a movimentação estava muito grande, e aí vamos destacar a importância do que estava acontecendo lá no lado oriental. Aqui, né, no fronte ocidental, tava aquela contenção das trincheiras. Então tava, não vou atacar você, ficava aquele estudo. Só que como no fronte oriental o movimento estava muito forte, a Alemanha estava conseguindo uma boa vantagem em cima dos russos, porque os russos, a crise que já vem desde a guerra russo-japonesa que eu falei para você em 1905, foi cada vez mais se agravando. Então assim, a Rússia não tinha um poderio militar comparado com a Alemanha, nem pensar. Então assim, a Rússia não consegue enfrentar de igual para igual a Alemanha e a Áustria, né? Então assim, a Rússia começa a enfraquecer. E aí, para ajudar internamente na Rússia, por causa da crise que vem se estendendo, que eu já tinha falado para vocês, o surgimento das ideias, dos ideais comunistas, que foram contidos no decorrer do que a gente foi conversando, o povo pedindo uma monarquia constitucional, aí o Nicolau II institui a Duma, que foi um parlamento que na verdade continuou o poder sobre ele. Então começa a desencadear uma crise interna que a gente vai ver bem quando a gente tiver a aula da Revolução Russa, mas a Revolução Russa vai estourar na Primeira Guerra Mundial. Então é importante ser falado isso, porque acaba contagiando também as tropas. E quando a gente for estudar a Revolução Russa, tinha muita gente na Rússia que era contra a Primeira Guerra Mundial. E os bolcheviques, né, quando eles conseguiram tomar o poder em 1917, tirando os mencheviques, porque primeiro os mencheviques conseguem o poder, e eles iam dar continuidade à guerra. Só que quando Lenin tomou o poder, em outubro de 1917, que é a Revolução Bolcheviques, eles são totalmente contra a continuidade da Rússia na guerra. Então a primeira coisa que eles fazem realmente é assinar o tratado da saída da Rússia. Então assim, a Rússia, com todos esses problemas, ela acaba perdendo, ela não consegue enfrentar a Alemanha no fronte oriental. Então podemos dizer, neste momento, que a balança estava mais favorável para a Alemanha estava vencendo, a Alemanha e seus aliados, a guerra. Então neste momento, da Guerra das Trincheiras até a chegada da segunda fase, e que a gente vai pensar, nossa, a Alemanha vai ganhar a guerra, mas não vai acontecer algo que vai mudar tudo,
que vai fazer com que toda a estratégia, que toda a mudança acaba acontecendo mais para o final da guerra de 1917 para 1918. Aí vocês vão me perguntar, cadê os Estados Unidos? É exatamente dos Estados Unidos que eu vou falar agora, porque então, os Estados Unidos, enquanto estava rolando a guerra, ele estava só lucrando. Vão vendo. Os Estados Unidos estava fornecendo armas para a Europa toda, fazendo empréstimo, né? Dizem até que forneceu arma também, ele estava apoiando, assim, teoricamente, a Tríplice Entente, mas ele forneceu arma para todo mundo, porque os Estados Unidos queriam lucrar. Desde o início, os Estados Unidos só pensavam nisso, né? Então, assim, ele aproveitou a guerra para lucrar. Só que quando ele começou a perceber que a Tríplice Entente estava começando a, teoricamente, perder, porque a Alemanha estava avançando e a Rússia estava saindo da guerra, ele pensou, nossa, se eu não der um jeito nisso, né? Eu vou perder o quê? Ninguém vai me pagar os empréstimos, ninguém vai me pagar o que deve, né? Então os Estados Unidos resolvem entrar na guerra fresquinho, porque pensa, né? Enquanto tá todo mundo se matando lá, ele só olhando, ele acaba entrando no final da guerra. E aí a gente não precisa nem falar que o que acontece, mas enfim, os Estados Unidos entram na guerra e aí a gente vai descobrir o que aconteceu no final da guerra na próxima aula, nos próximos capítulos.